Quero convidar você para cantar comigo. Nós vamos cantar a capela. Vamos cantar assim: em tuas mãos, em tuas mãos. Faz uma entrega agora. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, Senhor, nesse momento nós queremos colocar a nossa vida nas suas mãos. Quero pedir, Senhor, particularmente e como intercessor, que eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. Estamos aqui, Senhor, diante da sua presença, reunidos para adorar, para glorificar o seu nome, para render ao Senhor graças e glórias. Não somos nada, não somos ninguém, Senhor. Precisamos, carecemos totalmente da glória do Senhor, da graça do Senhor, para permanecermos aqui diante do esplendor da sua presença. Ó Senhor, tome por favor nas suas mãos os nossos pecados. Tome por favor nas suas mãos as nossas falhas, que são muitas, Senhor. Salva, Senhor, o povo que pertence ao Senhor. Desperta, Senhor, aqueles que são seus, que eles abram os olhos, que o Senhor toque o coração de cada um, e que cada um tenha a oportunidade, Senhor, de fazer a entrega total de sua vida. Ao abrirmos a sua palavra, Senhor, revele-se para nós, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago 5. Bom sábado para vocês. Você está feliz hoje? Sim. Mas tem gente também que não está feliz hoje? Provavelmente tenha. Alguém sofrendo, alguém angustiado, alguém que quem sabe está levando uma carga que parece muito pesada, pesada demais para poder carregar. Hoje o Senhor Jesus convida todos nós, e Ele diz assim: venham a mim se vocês estão cansados, se sentindo sobrecarregados, e eu hoje vou aliviar você. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, não o de vocês, tomem o meu. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aprendam de mim, porque eu sou manso de coração. Eu vou pedir para você não cumprimentar quem está do lado nem atrás de você. Não faça isso. Mas na saída, quando terminar o culto, você tem essa atribuição, tá bom? Não deixar ninguém aqui passar desapercebido. Mas não é só cumprimentar e dizer oi, é se interessar pela pessoa, né? Antes de nós lermos o verso ou o texto, eu quero lembrar a você que pegou o envelope com o nome de um afastado de Jesus, você já está na semana em que você telefona para ele e você convida, marca um dia para você ir visitar e levar o convite para o dia 16 de junho, que vai ser daqui 2 sábados, né? Então já está na hora. Se você mandou, só escreveu a cartinha, está orando, mas não fizer isso, você é responsável por essa pessoa. Ela vai ser alcançada através de você, tá bom? Alguém veio e trouxe um envelope para mim e disse assim: pastor, a gente ligou, mas diz aí que esse telefone não existe.
Então a pessoa deve ter trocado de telefone. Então você vai fazer o seguinte: vai percorrer um caminho um pouco mais longo e tem que fazer logo. Você tem lá o endereço da pessoa, escreve uma outra cartinha e diz: eu estou precisando do seu telefone e do seu e-mail. E aí você telefona ou manda o e-mail. Tá bom? Ouviram? Combinado? Dia 16 é o dia. E agora é hora de nós continuarmos orando por essas pessoas, de nós trabalharmos e agirmos. Não podemos só orar, precisamos agir. Então você, padrinho, você responsável, vai ligar essa semana e diz para ele assim: olha, eu que mandei a cartinha para você, e eu queria muito fazer uma visitinha na sua casa, fazer uma oração com você. Você aceita a minha visita? Marca o dia e a hora. Aí você leva o convite e lá você entrega o convite e diz: eu quero que você vá nesse programa sábado de manhã, dia 16, e depois disso você vai almoçar comigo lá em casa. É isso que você vai fazer, tá? Vai com oração. Tiago capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, pois, irmãos, pacientes. Você vai ver que nos versos seguintes essa palavra paciência ou paciente se repete algumas vezes, 3 vezes. Deus quer falar conosco a respeito de paciência. Em primeiro lugar, Deus está se referindo a quem? Deus está falando com quem aqui? Com todos? Com a igreja? Ou Ele está falando com aqueles que pertencem à igreja invisível dEle e que estão no meio da igreja? Com quem será Deus está falando? Se a gente ler um pouquinho mais atentamente, a gente vai perceber que Ele está dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, em primeiro lugar, Ele está falando com quem está esperando a vinda do Senhor Jesus, e quem está esperando com pressa, impaciente. Ele está falando com quem deseja a vinda do Senhor Jesus. E aqui, infelizmente, a gente já começa a descartar um monte de gente, porque um monte de gente não deseja a vinda de Jesus. Um monte de gente ouviu falar, quer que Ele venha, às vezes pensa: será que eu quero? Mas um monte de gente não aguarda com pressa. Muitas pessoas não aguardam com urgência, não tem emergência, não tem urgência, não sentem aquela vontade, o desejo, não estão angustiados dentro do seu coração, não tem nada acontecendo ali que diga: ora vem, Senhor Jesus, por misericórdia venha logo, eu já não suporto esse mundo, eu não quero mais viver aqui, Senhor, eu quero viver na sua presença. Então Deus está falando com quem aguarda a volta do Senhor Jesus e que está impaciente, está desejoso, quer que o Senhor Jesus volte logo. A gente continua lendo, ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está falando: se compare com o lavrador. Jesus não iria usar uma comparação que não servisse para as pessoas com quem ele estava falando. Por isso, ele está se referindo a quem tem pressa de que Jesus volte logo, quem sente o desejo de que esse mundo seja renovado. Ele está falando com quem não suporta mais as injustiças desse mundo, com quem não suporta mais o mundo entrando dentro da igreja, a igreja dentro do mundo. Ele está falando com quem não suporta mais a sua própria condição pecaminosa e deseja ser transformado, porque não suporta mais cair vez após vez. Ele está falando com gente angustiada, que todo dia leva as suas preces ao Senhor e diz: Senhor, por favor, eu quero crescer, mas eu não estou conseguindo crescer. Me eleva, Senhor, me purifica, me ajuda a enxergar o que o Senhor está falando para mim, a ouvir. E ele diz assim: se comparem com o lavrador. Por isso ele está falando com gente que nas suas mãos tem sementes.
e que está plantando, semeando. A palavra de Deus na Bíblia, o que é a semente mesmo? O que é a semente, igreja? A palavra, o Evangelho. Ele está falando com gente que está pregando o Evangelho, que está tão incomodado com a situação do mundo, que está tão incomodada com as coisas do jeito como estão, que ela não consegue ficar parada, não consegue ficar só dentro de casa. Ele está falando com gente que está tendo uma experiência tão íntima com Ele, Deus enche tanto a sua alma, que ele não consegue ficar calado, e ele fala para os outros, ele vê oportunidades de tocar vidas, de amar pessoas, de servir ao próximo, ele vê oportunidades de levar a palavra, e ele leva sempre no bolso, ele leva a semente da palavra, e quando ele vê uma oportunidade, ele semeia em amor, ele semeia em atenção ao próximo, ele semeia porque ele ama a Deus, ele tem uma comunhão com Deus, e Deus está transbordando da alma dele, Deus está falando com essas pessoas, e ele diz: o lavrador aguarda com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está falando com quem tem interesse de receber as duas chuvas. Que chuvas são essas? Nós cantamos agora, o Santo Espírito desceu do céu. Ele desceu quando? E ele foi derramado como chuva quando? Ele foi derramado como chuva no Pentecostes, 2000 anos atrás, quando o Senhor, depois de ter subido ao céu, o Senhor Jesus, 50 dias depois, se apresentou diante do Pai, foi entronizado e mandou o Espírito dele como chuva para toda a humanidade. Foi assim? Ele mandou para aqueles que estavam assim, semeando, almejando, desejando, angustiados, porque eles queriam ter de volta logo o Senhor Jesus, que tinha acabado de subir para o céu, e o Espírito foi derramado sobre aquelas pessoas, ele fez efeito naquelas pessoas. Agora ainda falta cair qual chuva? A segunda chuva. Essa chuva só faz efeito sobre quem está recebendo a primeira, porque a primeira começou a cair 2000 anos atrás, o Espírito Santo começou a ser derramado, e ela parou de cair quando? Quando parou de cair a primeira chuva do Espírito? Em que ano foi? Ela não parou. Ela não parou. Talvez você diz, não parou? Interessante, não é? Se ela não parou, aonde estão os frutos do Espírito? Onde está o fruto? É por isso que às vezes, de vez em quando, alguém começa a pensar que o Espírito Santo não é Deus. Porque se não tem o Espírito, ele pode pensar que não é Deus mesmo, porque ele não sabe o que é o Espírito, ele não conhece o Espírito. E quem fala contra o Espírito, fala contra Deus. Então alguém vai pensar, o Espírito não é Deus, é porque ele não tem o Espírito, ele não recebeu a primeira chuva. E Deus está falando com gente que está recebendo a primeira chuva todos os dias da sua vida. Todos os dias ele se levanta e ele clama pelo batismo do Espírito, e o Espírito produz fruto na vida dele. O fruto é amor, é confiança, é perseverança. O fruto do Espírito é compreensão. O fruto do Espírito está descrito em Gálatas 5. Ele está falando com gente que recebe a chuva do Espírito e que está almejando pela segunda chuva, e Deus está dizendo para você, Ele está dizendo assim: paciência, paciência, sejam pacientes. Deus é tão sábio, não é, que ele dá uma mensagem há tanto tempo atrás, e essa mensagem é tão atual, porque ela nunca foi tão atual como hoje. Até a vinda do Senhor. Falta muito tempo para o Senhor vir?
E ele diz paciência. É porque nós somos a geração de impacientes, não é? A gente diz, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. A gente não pode ficar esperando muito tempo. O marido não consegue esperar a mulher muito tempo, não é verdade? Eu me lembro quando a internet era discada, ela ficava fazendo aquele barulhinho, aquela coisa assim. As pessoas ficavam impacientes. E hoje elas ainda são impacientes com 1 mega, 10 mega. Talvez eu esteja falando até coisa errada aqui, né? Mas internet potente, o computador, né? O primeiro computador que eu tive foi um 386, se eu não me engano, né? A tela era colorida, era preta com verde em cima, assim, né? E as pessoas ficavam impacientes porque o computador demorava, mas ele demorava mesmo. Ele pensava quase na rapidez que eu penso hoje, muito demorado. Mas hoje as pessoas se impacientam com o computador também. Para entrar num programa, um negócio, e ela já começa o dedinho em cima assim, né? Puxa, mas está demorado esse negócio, preciso de um computador mais potente. O mundo tem pressa, as coisas precisam acontecer com pressa, até as crianças têm pressa. Deus está dizendo assim, nesse mundo de pressa, onde as pessoas andam estressadas, onde elas querem que as coisas aconteçam rápido, você que anda com a semente do Evangelho no bolso, você que aguarda a vinda do Senhor Jesus, você que quer que o Senhor Jesus volte logo e que por isso clama todos os dias pelo batismo do Espírito, você que está aproveitando a oportunidade, está clamando, está buscando, você que está indo a Deus para amar a Deus sobre todas as coisas, você que está buscando amar ao próximo como a si mesmo, eu estou falando com você, paciência, tenha paciência. Verso 8: sede vós também pacientes, de novo, e fortalecei o vosso coração. Agora ele dá uma coisa a mais. Ele está dizendo, não só sejam pacientes, mas também fortaleçam o coração de vocês. Quando ele fala de coração, logicamente ele está falando da sua alma, daquilo que vai dentro do seu ser. E eu vou dizer um negócio para você, presta atenção nisso que eu vou falar. Nenhum ser humano conhece o seu coração, nem você mesmo, mas quem conhece mais o seu coração é você. Você conhece mais do que os outros. Quando a gente se apresenta para as pessoas, a gente se apresenta com máscaras. Você mostra ser uma coisa que lá no fundo você não é exatamente aquilo. Até porque é uma espécie de proteção quando não é em excesso, quando você não é mascarado demais. É uma certa proteção, porque as pessoas não estão preparadas para a sinceridade total e completa. Imagina, a sua esposa acaba de se arrumar e ela diz para você, ficou boa essa roupa? E você diz, não. Pior ainda, quando ela cortou o cabelo, porque aí não tem volta, né? A roupa ela ainda troca, agora o cabelo cortou, vai ser só dali a alguns meses que a coisa vai mudar, né? O duro é você nem nota que ela cortou o cabelo, se você for igual a mim, pelo menos, né? A minha nem espera que eu vá falar alguma coisa, coitadinha. Ela já chega, já fica quietinha. Eu acho que lá no fundo ela espera, mas ela tolera isso, né? Ela consegue tolerar isso de mim. Mas cortou o cabelo, disse, ficou bom o meu cabelo, mas você não gostou, você diz assim, olha, vou dizer a verdade, ficou um lixo. Não gostei, esse é o que eu penso. E pronto, e aí, como é que vai ficar o seu relacionamento com a esposa? Então assim, as crianças são sinceras. E muitas vezes você diz assim, nossa, eu passei uma vergonha com o meu filho, porque ele falou tal coisa. Quantas vezes as crianças falam coisas assim, verdades terríveis, né? Porque as verdades, às vezes são terríveis, porque a gente não quer ouvir a verdade, a gente quer ouvir, muitas vezes, a mentira. É aquele do negócio do me engana que eu gosto, né? Ele está dizendo assim, fortalecei o vosso coração,
O seu coração, quem chega mais perto de saber o que é o seu coração é você. Então olha lá no fundo da sua alma, quem é você? Olha para a sua fragilidade, olha para as suas fraquezas, debilidades. Olha com sinceridade para você, porque há alguns de nós que não conseguimos nem olhar para nós mesmos com sinceridade, e nós usamos máscaras para nós mesmos, nos enganando a respeito de quem nós somos, e nos tornamos fariseus terríveis. Quando eu me convenço de que eu não tenho defeitos, quando eu me convenço de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando eu me convenço de que as pessoas têm que ser guiadas por aquilo que eu penso, e que eu sou a lei do mundo, então ele está dizendo assim: cuida do seu coração. Em outro lugar diz: de tudo que você tem que guardar, meu filho, guarda o seu coração, porque dele procedem as entradas da alma. Então, além de tudo, toma cuidado com o que você faz, toma cuidado com os seus negócios, toma cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que entra no seu ouvido, nos seus olhos. E ele está falando, não se esqueça, para você que está aguardando ardentemente a vinda de Jesus. Ele não está falando para a multidão em geral, ele está falando para você que ardentemente aguarda a vinda de Jesus. Ele está dizendo: toma conta do seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E agora ele fala abertamente: a vinda do Senhor está próxima, tenha paciência, porque a vinda do Senhor está próxima. Quanto tempo? Não sei, só Deus sabe, nem o próprio Jesus não sabe. Ele declarou isso na Bíblia, ele não contou para ninguém, porque talvez se Jesus dissesse: eu volto no ano 2015, ia ter gente que ia dizer: 2015, meu Deus, preciso me preparar. Mas ia ter gente dizer: só 2015? Tem muito tempo. A mesma data faz efeito diferente para grupos diferentes de pessoas, não é? Então não contou para ninguém, para a gente estar preparado todos os dias. Verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Dá a impressão que ele muda de assunto, não dá? Ele diz assim: povo, meu povo, povo do advento, vocês que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, saibam, Ele está vindo. A vinda dele é próxima, vai acontecer daqui a pouco. A vinda dele está próxima. Mas vocês são um povo queixoso. Vocês vivem queixando uns dos outros. Vocês vivem falando uns dos outros. Vocês vivem reclamando uns dos outros. E ele está dizendo: eu quero dizer para você, filho, filha, não se queixe do outro. Porque quando você se queixa do outro, vai haver uma queixa muito maior em cima de você, porque o julgamento está vindo, o juiz está às portas. Um dos grandes problemas do povo de Deus são as queixas. E aqui você vê que ele diz assim: não queixe, porque quando você queixa, o juiz está à porta e o julgamento está chegando. Cuidado para você não ser julgado. Ele está dizendo que quando você queixa de alguém, você julga essa pessoa. Você está julgando essa pessoa. Você se cerca de argumentos e você diz assim: mas não tem como eu não estar certo. Em primeiro lugar, nós não devemos, nesse caso nem se encaixa Mateus 18, sabe? Porque Mateus 18 diz assim: se o irmão pecar contra você, você vai e fala com ele. Mas aqui está falando de queixar-se dos outros. Sabe, talvez até seria um pouco mais leal se você fosse dizer para a pessoa, dizer: eu tenho uma queixa contra você e tal, é isso, eu
Eu não quero julgar você, mas é isso que eu penso. Desde que você fale com muito amor no coração, com muito carinho, sabendo que é um ser humano, sabendo que ele pode estar passando por um monte de problemas e que provavelmente você poderá também derrubá-lo naquele dia quando disser isso. Mas se tem alguém que merece ouvir, é essa pessoa, ou é ela ou é ninguém. Então você não se queixa de ninguém para ninguém. E eu volto a martelar nessa tecla, porque Deus liga isso com o tempo no qual nós estamos vivendo, e Ele diz: se você anda se queixando do outro, se você anda apresentando queixas, litígios, se você anda entrando em julgamentos, se você anda entrando em problemas com outras pessoas, se você agride verbalmente para ela mesma ou para os outros, Deus há de julgar você. Se você fala mal dos outros, Deus já está julgando você. Se você comenta a respeito de alguém com outro alguém, Deus já está julgando você. Na palavra de Deus, no meio do povo de Deus, não existe espaço para quem fala do outro, para quem julga o outro e para quem vive se queixando do outro. Não há espaço, no céu não há espaço para isso. A primeira pessoa que apresentou queixa diante de Deus foi Lúcifer. Aliás, não foi diante de Deus, ele se queixou de Deus para os anjos. E a queixa dele é a seguinte: Deus é injusto, porque Ele exige de nós coisas que ninguém é capaz de cumprir. A lei de Deus é impossível de ser cumprida. E ele se queixou de Deus para os outros. Ele é mentiroso, pai da mentira. Ele é o diabo. E todos aqueles que praticam o que ele pratica são filhos dele também. Deus está dizendo: se você aguarda a volta de Jesus, se você deseja viver uma terra renovada, se você anda plantando e semeando por misericórdia, guarda o seu coração, não abriga e queixa. E agora eu queria te dizer o seguinte: quem ouve a queixa está incluído aqui, porque se alguém for queixar de alguém para você e você disser: não quero ouvir isso, não quero ouvir isso, e se ela for dizer para outro e o outro disser: não quero ouvir isso, e se ela for dizer para outro e o outro disser: não quero ouvir isso, ela vai falar para quem? Não vai falar para ninguém, não vai falar para ninguém. Mas quando você ouve, você se torna tão culpado quanto, idêntico, igualzinho. Aliás, eu tenho aprendido a prestar menos atenção no objeto da queixa do que em quem queixa. Então, se alguém vem falar alguma coisa, eu percebo que a queixa assim: por favor, se você está falando de alguém, eu não quero ouvir. Mas eu não fiquei com a impressão ruim da pessoa de quem ele está falando. A minha primeira impressão ruim é dele mesmo, porque ele é um queixoso, ela é uma queixosa. Em outras palavras, fofoqueiro, fofoqueira. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Por modelo em duas coisas: por modelo no sofrimento e na paciência. Interessante, não é? As queixas em geral, elas vêm por erros que a gente comete. E aí cabe a cena de Jesus com a pecadora. Quem não tem nenhum pecado, jogue a primeira pedra. E quem jogou a primeira pedra? Ninguém jogou a primeira pedra. Não tinha pedra para jogar. Aliás, não tinha motivo para jogar a pedra. Quem não tem nenhum pecado. Então, as queixas vêm por causa de erros que as pessoas cometem. Acontece que está claro que, quando você é cristão, errar é humano, mas persistir no erro é para o mundo isso, não para Deus. Para Deus é diferente. Para Deus, quem erra merece perdão. E quem persiste? E quem erra 7 vezes? E Jesus diz: 70 vezes 7.
infinitamente. Eu perdoo infinitamente. Eu espero que você perdoe infinitamente. Ah, mas é líder. 70 vezes 7. Tomai por modelo no sofrimento a paciência, no sofrimento e na paciência os profetas. De novo ele apresenta qual palavra? Paciência, paciência. E a paciência agora está ligada com uma outra palavra, e que eu acho que as duas andam de mãos dadas mesmo. No sofrimento, no sofrimento. Ele está dizendo, vocês que estão aguardando a segunda vinda de Jesus, vocês que almejam por Ele, vocês que não suportam esse mundo mais como é, façam o seguinte, olhem para os profetas. Jesus está voltando, Ele está próximo de você que está vivendo agora, na época em que Jesus voltar, o modelo de vocês são os profetas. Olha a paciência deles, porque eles tiveram muita paciência, e olha o quanto eles sofreram. Vou fazer uma pergunta para vocês. Deus, Ele considerou os profetas no mesmo nível do povo? Deus exigia do povo a mesma coisa que Ele exigia do profeta? Ele dava para o povo a mesma coisa que Ele dava para o profeta? Sim ou não? Está em dúvida, né? Você acha que Deus cobrava que o povo tivesse o mesmo comportamento que Moisés tinha? Que o povo tivesse o mesmo comportamento que Elias tinha? Não, existe uma diferença entre o povo e o profeta. Aliás, aqui mesmo em Tiago, é só a gente voltar um pouquinho, nós estamos no 5, no 3, no verso 1, ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele está dizendo assim, as pessoas que recebem mais luz, mais iluminação, elas também são mais responsáveis diante de mim, elas vão responder mais diante de mim. Então, quanto mais você tiver quanto maior for a sua posição, o seu juízo vai ser maior. Então não vos torneis muitos de vós mestres, porque nós vamos receber maior juízo. Isso é duro, e essa é a verdade para mim. Mestres, maior juízo. Agora veja, aqui nesse verso ele está dizendo: tomai por modelo os profetas. Tomai por modelo os profetas. Por que ele está dizendo tomai por modelo os profetas? Por quê? Será que Deus está exigindo de você e de mim que a gente tenha o mesmo nível dos profetas? Sim ou não? Abre comigo em Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Conseguiu abrir? Malaquias, capítulo 4. E o verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo em Malaquias: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar para vocês o profeta Elias. É isso, eu vou enviar o profeta Elias. Quem é o profeta Elias? João Batista? É isso? Essa é uma profecia com cumprimento duplo. Ela tem um cumprimento na época de Jesus, e ela tem um cumprimento antes de Jesus voltar a segunda vez. Ou seja, o grande e terrível dia do Senhor foi o juízo que veio à terra quando Jesus nasceu pela primeira vez, e as pessoas que viviam tiveram a oportunidade de aceitá-lo ou não. Então ali houve um juízo, e João Batista veio preparar o caminho do Senhor Jesus em primeiro lugar. Quer ver comigo? Isso aqui está em Mateus, no capítulo 17, verso 9. Olha só,
havia acabado de acontecer a cena da transfiguração. O Senhor Jesus estava ali agonizando, sofrendo, quando desceram para consolá-lo. Quem? Elias e Enoque. E pela conversa os discípulos perceberam que um era Elias e que o outro era Enoque. Só que ali havia dito, Malaquias havia dito nessa profecia, que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, viria o profeta Elias, e eles viram Elias conversando com o Senhor Jesus. Por isso, quando eles saíram dali, os discípulos perguntaram para Jesus no verso 9, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a ele: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando a respeito de João Batista. Ele estava falando a respeito de João Batista. Veja só, esse foi o primeiro cumprimento. Antes de Jesus vir, alguém preparando o caminho do Senhor, alguém preparando o povo. Malaquias tinha dito: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, virá o profeta do Elias, e ele vai preparar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Ele vai haver uma conversão. Eu vou mandar o profeta Elias com uma mensagem especial de conversão. João Batista veio, ele foi o primeiro Elias. Quem é o segundo Elias? Está aqui na Bíblia também. Quem prepara o caminho do Senhor? Apocalipse, capítulo 14. Quem foi o Elias na época de Jesus? Vamos responder? Quem foi Elias na época de Jesus? Quem é Elias hoje? 14 verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. É gente que vai falar em grande voz, como João Batista falou em grande voz, preparando o caminho do Senhor, um evangelho eterno, o evangelho de Cristo, dizendo que temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E depois vem a segunda mensagem e a terceira mensagem angélicas. Quem é que o Senhor Deus está chamando para ser Elias, para pregar essa mensagem hoje? Quem? Deus está chamando a mim, eu. João Batista hoje não é um homem. João Batista hoje é um povo. João Batista é uma igreja. É uma igreja dentro dessa igreja. É uma igreja, a igreja invisível de Deus, a igreja que deseja, almeja a volta do Senhor Jesus. São as pessoas que têm ouvido as advertências. São as pessoas que têm ouvido o chamado de que é hora de acordar, é hora de despertar. Pessoas que estão começando a ficar incomodadas com a situação espiritual delas mesmas. Pessoas que clamam a Deus, que não conseguem se conformar com os pecados que ainda carregam. Pessoas que procuram se achegar a Deus e ter amizade com Deus. Gente que está na luta, tentando batalhar o bom combate da fé, acordando nas madrugadas, buscando a Deus em oração. Gente que busca a Deus com sinceridade e que não perde tempo olhando a vida dos outros, não perde tempo se queixando. Gente que busca a Deus com toda a sua alma, de todo o seu coração. É um povo sincero que anda semeando e chorando, semeando e clamando. É um povo puro de coração que guarda o seu coração das entradas do inimigo e do pecado, da discórdia, da injúria, da mentira, da falsidade.
É um povo que coloca o amor acima de tudo, o amor a Deus e o amor ao próximo, que é capaz de morrer por causa do próximo, de dar a vida, de tirar tudo que tem. O Senhor Deus está falando com esse grupo de pessoas. E Ele diz: antes que eu venha, eu vou mandar Elias. Elias é um povo hoje. Só tem um grande problema aqui. É que Elias também é Laodiceia. Elias também é Laodiceia. Apocalipse 3. Morno, bate no peito e diz: eu sou rico, não tenho falta de nada. Mas na verdade é pobre, cego, miserável, é nu. Elias é Laodiceia, está interessado em mostrar para os outros alguma coisa que não é. Está interessado em cobrar dos outros que seja alguma coisa que ele mesmo não é. Elias é Laodiceia. Por isso Deus tem uma obra para realizar nesses dias, nos dias nos quais nós vivemos hoje. Qual é a obra de Deus? É transformar Laodiceia em Elias. Deus hoje precisa transformar Laodiceia em Elias. Como é que Deus transforma Laodiceia em Elias? De que maneira? Ele disse em Tiago, no capítulo 5: tomai os profetas por exemplo na paciência e no que mais? No sofrimento. No sofrimento. O que você anda fazendo com o seu sofrimento? Está reclamando do sofrimento? Está perguntando a Deus por que está sofrendo? Eu tenho um último texto para a gente ler. Isaías, capítulo 29. Isaías 29. Do verso 1 em diante, diz assim: ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Ele está dando uma mensagem para alguém? Para quem é? Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, aonde Davi assentou o seu arraial, o seu trono. Ele está falando de Jerusalém. Jerusalém é capital de Israel. Israel é o povo de Deus. E nós somos o Israel espiritual. Em outras palavras, a profecia de Isaías está falando com quem de novo? Ele está falando comigo. Ele está falando com todos nós. Agora ele não está falando com a igreja invisível de Deus. Ele está falando com a igreja, com o povo de Deus, com a cidade lareira de Deus, onde Davi assentou o seu arraial. Ele está falando com todos nós que estamos aqui. Olha o que ele está dizendo: acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. É incrível como a mesma linguagem de Tiago: paciência, paciência, o fim está próximo. Ele está dizendo: acrescentai ano a ano, espera passar o tempo, deixa que complete, as festas completem o seu ciclo. Essa palavra ciclo é uma palavra-chave. Deus tem um ciclo para cada coisa, Deus tem para cada coisa o seu tempo. Às vezes nós interferimos no tempo de Deus, tentamos fazer com as nossas próprias forças. Deus está dizendo: deixai ano a ano, e deixai com que as festas completem o seu ciclo. E eu me lembro, a plenitude dos tempos. Quando veio a plenitude dos tempos, Jesus veio na hora certa, no tempo certo, no ciclo certo. O Pentecostes, os ciclos, as festas, o Pentecostes, e as chuvas, o ciclo das chuvas. Deixa acontecer isso, a primeira chuva, a segunda chuva, acrescentai ano a ano, com paciência, aguardai, esperem. Então
Verso 2: porei a lareira de Deus em aperto, haverá pranto e lamentações, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Deus está falando para todo o seu povo: deixa o tempo passar, porque quando chega agora a hora certa, o tempo certo, eu vou espremer o meu povo, e eu vou colocar o meu povo em aperto. E é por isso que Tiago está falando: tomai como modelo os profetas na paciência e no sofrimento. Eu vou pôr a minha igreja, o meu povo em aperto. Eu vou espremer e nós vamos ver o que sobra. Eu vou espremer o meu povo, eu vou ver o que sobra dele. Eu vou jogar para cima, a palha vai cair fora e o trigo vai ficar, a semente vai ficar. Os que não são adoradores, aqueles que não guardaram o seu coração, aqueles que persistiram em ser Laodiceia, vão continuar Laodiceia. E vai aparecer a verdadeira lareira de Deus, a verdadeira lareira de Deus. Isso vem através de aperto, sofrimento. Não tem outro jeito de purificar o ouro a não ser no fogo. Você anda infeliz, chateado por causa do seu sofrimento, anda esperando que depois que você aceitou a Deus, você esperava que Deus livrasse você. Tem coisas impossíveis de você entender. Você anda perguntando: Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que? Eu não consigo entender. Por que eu passo por esse sofrimento? Eu tenho uma notícia para você: bem-vindo, você não é o único que sofre. Para a gente que é pregador é fácil dizer assim: oh, se tem aqui porventura sofrendo, todo mundo sofre. Se você não está sofrendo hoje, você vai sofrer amanhã. Isso não é profecia. Eu dizer: eu sinto que tem alguém sofrendo aqui. Todo mundo está sofrendo. Se você vive nesse mundo, você vive no mundo de sofrimento. Pode ser que no momento você esteja passando por algum momento de bonança, de alegria, euforia, mas já está com medo com o que pode vir depois, é ou não é? Porque aqui a gente diz assim: uau, mas está tão bom esses dias, estou até com medo, o que será que vem depois? Esse é o mundo, bem-vindo ao mundo, a Terra, o planeta Terra. Esse é o mundo do sofrimento. Acontece que alguns de nós passam pelo sofrimento e entendem o porquê. A pergunta para você fazer em cada vez que você sofre: Senhor, o que eu tenho que aprender que eu não aprendi ainda? E às vezes Deus tem que deixar acontecer umas lições duras de sofrimento. E quando as lições são muito duras, eu digo: Senhor, está doendo essa, está doendo. E quando eu penso: eu não vou suportar, aí Ele diz: olha, eu não mando para você provação maior que você não possa suportar. Tá bom, Senhor, eu vou suportar. Eu vou suportar, mas me ajuda porque eu não estou conseguindo. Mas Senhor, me mostra, por favor. Eu não quero sofrer uma outra dessa. Então me mostra o que eu tenho que aprender que eu não estou aprendendo. Ele está dizendo: eu vou colocar a minha lareira de Deus em aperto. E quando eu apertar a minha lareira, dela vai sair a verdadeira lareira de Deus. Aqueles que não abandonam a Deus por nada. Aqueles que passam pelo sofrimento e permanecem fiéis a Deus. Aqueles que entendem e que crescem espiritualmente. Eu vou colocar a minha lareira em aperto. Aí não vai ter espaço para aqueles que vivem se queixando, reclamando, falando e julgando os outros. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço para quem não ama o próximo, para quem não vive o cristianismo verdadeiro dentro de si, da sua alma, e que procura enganar a si mesmo, porque não reconhece os seus pecados. Eu vou colocar a minha lareira em aperto. Quando vai ser isso? Quando? Quando vai ser? Mais incrível é que lá em Tiago, ele diz assim, verso 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo.
E ele cita Jó por causa da paciência e por sofrer e aprender no sofrimento. E no verso 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, vem o profeta Elias. Nós estamos vivendo tempos de chuva do Espírito ou tempos de seca do Espírito? Chuva ou seca? Chuva? É isso que você está vendo hoje? A chuva está abundante hoje? Ou existe seca do Espírito hoje? Eu vejo a seca do Espírito. Eu vejo o Espírito tocando corações que o rejeitam. Eu vejo um mundo cristão morno, é isso que eu vejo. Eu vejo o Espírito esperando para ser derramado em abundante chuva, a segunda chuva. Eu vejo a primeira chuva caindo e pouca gente aproveitando essa chuva, é isso que eu vejo. Eu vejo frieza no meio do povo de Deus, eu vejo isso. Eu vejo um povo que está satisfeito em viver nesse mundo, é isso que eu vejo. Eu vejo seca na terra. E é por isso que precisa de Elias. Elias precisa orar para que chova de novo, para que volte a chover, para que Deus derrame a sua chuva. E a chuva só vai cair quando você e eu clamarmos por ela, quando nós não nos conformarmos, quando nós desejarmos a segunda porção do Espírito de Deus. Deus precisa transformar Laodiceia em Elias, e infelizmente não seremos todos nós que seremos transformados. É somente quem quer. Só quem quer. Deus nunca fala para todos. Deus fala para quem quer. Todos escutam, mas só ouve quem quer. Só presta atenção quem quer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração te busquei, Senhor. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu creio que vocês estão percebendo. Deus tem colocado no meu coração e na minha alma dirigir a igreja para amar a Deus. Deus deseja fazer uma reforma nessa igreja. Uma reforma completa. Ele deseja fazer a reforma, mas para reformar antes ele tem que reavivar. E a reforma verdadeira, ela só acontece do jeito certo, que é de dentro para fora. Não se pode começar uma reforma de fora para dentro, ela tem que começar dentro para depois ir para fora. Você entende? Deus deseja tocar a minha vida e a sua vida. E Deus tem me pedido para clamar pelo povo. Para clamar dizendo: salva, Senhor, o teu povo. Para que Deus desperte o povo dele no meio, para que ele possa extrair daqui a sua igreja invisível. Hoje nós estamos recebendo o coral de Maringá, que está cantando para nós. E eles vão cantar para nós a respeito da igreja invisível. Enquanto eles cantam, o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E Deus vai fazer um apelo para você dizendo assim: eu quero um compromisso seu. Eu quero uma entrega sua de verdade. Eu estou tocando a sua vida, eu estou mostrando o tempo no qual nós estamos vivendo. Eu preciso, se você é Laodiceia, eu tenho que transformar você em Elias, porque eu já estou fazendo esse trabalho. E Deus vai tocar a sua vida. Eu não sei onde você está, mas aonde quer que você esteja, o Senhor olha para você e diz: é de você que eu quero a decisão. Não tem meio termo, não tem o meio do caminho. Ou você está comigo, ou você está longe de mim. Ou você ajunta comigo, ou você sem mim espalha. Então, se Jesus está tocando o seu coração enquanto eles cantam, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Decide do lado dele. E eu não vou dar a você a oportunidade de se levantar. Você vai ter que fazer em silêncio, porque pode ser que alguém ainda se julgue muito bom e se levante para que os outros vejam.
você tem que fazer um exame da sua alma. Só Deus vai ver a sua entrega, porque Ele vê o seu coração melhor do que você, e Ele sonda o seu coração. Deus quer despertar você. A gente vai ouvir a música. Enquanto a música toca, nós precisamos fazer uma entrega. E aí vem a sua parte agora, de se entregar. Feche os olhos, nós vamos orar. Deus amado, entrego nas suas mãos, Senhor, essa igreja, cada pessoa que está aqui, Senhor, que tem ouvido a sua palavra, os apelos,
que tem ouvido falar que o tempo chegou e que é hora de despertar. Eu entrego cada um, Senhor, porque hoje o Senhor nos chama não como povo, não como ovelhas, mas o Senhor nos chama como profetas. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos para que tenhamos um viver que condiga com a nossa posição. Toma-nos, Senhor, nas suas mãos para que tenhamos um amor e um relacionamento com o Senhor que condiga com a nossa posição. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos para que nenhum dos seus filhinhos e filhinhas falte naquele dia. Que não percamos o nosso tempo à toa, mas que gastemos o nosso tempo buscando o Senhor e prosseguindo em conhecê-lo. Permanece conosco ainda hoje, Senhor, com as crianças que vão para as suas salas. Coloque a sua bênção ali, com todos nós que vamos estudar também, em nome de Jesus, amém.